Muito bem, o Amazonas vence o Mirassol depois de empatar aí com o Paysandu em casa, consegue mais uma vitória, um respiro na tabela, sai ali no ainda continua um pouco na situação, de desespero, não pode baixar muito a concentração, mas na tabela pelo menos consegue uma margem ali de 3 pontos, vai à 14ª colocação com 8 pontos, o Mirassol fica na 8ª posição com 11 pontos somados até aqui. Cássio Ângelo, o Amazonas venceu em um jogo que teve momentos bons no segundo tempo, mas que no primeiro tempo deixou bastante a desejar, né? Primeiro tempo muito abaixo das duas equipes. O Amazonas começou o jogo com uma certa crise de identidade, Estevão Barros. A equipe não sabia, começou marcando em bloco alto, passou a marcar em bloco baixo e terminou o primeiro tempo marcando em bloco médio. Alguns erros de posicionamento da equipe do Amazonas possibilitaram até algumas chances interessantes por parte da equipe do Mirassol. Uma delas foi o lançamento que o Danielzinho conseguiu. Uma dessas aí que a defesa do Amazonas estava com uma linha muito alta, ele conseguiu o lançamento quebra-linhas lá para o Delator, que acabou colocando a bola na trave. Mas essa em si a gente pode colocar como uma única boa chance do primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito marcado por erros técnicos, passos errados, disputa pela bola ali no meio campo, muito chutão das duas equipes. O Luiz Otávio, zagueiro da equipe do Mirassol, ora foi o principal armador da equipe, tentando começar o jogo lá de trás em lançamentos longos. E aqui, pela equipe do Amazonas, o Marcão, o goleiro, tentava fazer isso. A gente chegava a comentar durante o primeiro tempo que a vitória sairia para a equipe que errasse menos. Mas esse 1-0 não foi para a equipe que errou menos, foi para a equipe que aproveitou a única oportunidade que teve. O Mirassol teve 3 oportunidades, 2 delas ainda no primeiro tempo com o De La Torre, e não aproveitou. A equipe do Amazonas no primeiro tempo não criou tanto assim, mas um escanteio batido ali pelo garoto Xavier acabou levando perigo. Esse é o resumo que dá pra gente fazer da primeira etapa, Estevão Barros. E aí, no intervalo, o Rafael Lacerda tira o Tavares, que não vinha fazendo um bom jogo, e coloca o Igor Bolt. E a história do segundo tempo foi totalmente diferente, né, Estevão Barros? Exatamente, no segundo tempo o Amazonas foi para cima do Mirassol, a equipe da casa queria a vitória, precisava da vitória, né, para sair dessa situação incômoda. E a entrada do Igor Bolt mexeu com a dinâmica do time no meio-campo. Depois ele ainda colocou o Enio e o Diego Torres, que acabaram aí sendo peças fundamentais no time na segunda etapa. Depois de um escanteio conseguido ali na entrada da área, após uma finalização do Igor Bolt, a, o Diego Torres cobrou curto escanteio, tabelou ali com o próprio Bolt e na sequência ele fez o passe para o Jimenez, que também tinha entrado no segundo tempo. O paraguaio finalizou de fora da área, acertou um chutaço, chute esse que abriu o placar para a equipe do Amazonas e o placar do jogo 1-0, e foi isso. O que foi esse o tento que deu a vitória para o Amazonas. O Mirassol ainda tentou, fez algumas alterações ali, o Mozart, para tentar o empate, mas acabou ficando zerado no jogo de hoje. A equipe do Amazonas consegue um resultado importante, fez um bom jogo na segunda etapa, é, conseguiu boas chances, conseguiu aproveitar essa finalização, essa única chance, essa grande chance que teve com o Jimenez, né, de fora da área ali. E teve também uma outra chance com o Serafim no final do jogo que ele acabou desperdiçando. Era o gol para fazer 2-0, matar o confronto. Ele acabou desperdiçando depois de uma grande jogada do Enio.
e assim ficou o jogo 1-0. O Amazonas chega à sua segunda vitória no campeonato, um resultado esse que leva a equipe à 14ª colocação, e o Mirassol segue sem vencer fora de casa na competição. O Mozart aí começa a vai ter que mexer aí com a rapaziada, que é uma situação incômoda, né? A equipe vence em casa, consegue fazer bons jogos, mas fora de casa a equipe não consegue os resultados. A equipe perdeu para o Brusque na estreia, depois empatou com o Botafogo, com o América e agora é derrotado pelo Amazonas fora de casa. 2 derrotas, 2 empates para o Mirassol em casa, nada de vitória para o Leão, enquanto que o Amazonas aí tem esse respiro, Cassiângelo, e assim, no meio dessa salada que tem sido o Amazonas, né, Adilson Batista, começa o ano com Luizinho Vieira, depois vem Adilson Batista e agora Rafael Lacerda. A equipe acho que teve um bom comportamento hoje, não dá pra gente cobrar grandes mudanças do Lacerda, nem dos jogadores também, que já estejam na ponta dos cascos, porque a equipe começa um trabalho, termina, começa um trabalho, termina. Mas acho que hoje, dentro do possível, fez um jogo bem interessante ali, bem eficiente, né? Tinha alguns erros ali, tem muita coisa a melhorar, mas acho que já mostra ali que já assinala com uma mudança de comportamento da equipe que talvez até se encaixe melhor com o que esse elenco pode oferecer. Bem dizer, o Amazonas, como a gente fala na língua aí do futebol, que acompanha a gente que é desse mundo aí do futebol, o Amazonas jogou simples, né? Botou ali um 4-4-2, hora com um 4-3-3 e terminou o jogo no 4-6, né? Tirou o único atacante de referência que era o Sassá e aí colocou o Pará ali para preencher o meio campo no finalzinho. Se o Rafael Lacerda queria trabalho, ele vai ter trabalho. A equipe do Amazonas tem muitos pontos para serem melhorados e um deles, com certeza, é a defesa, Estevão Barros. A defesa fica muito exposta e nos confrontos ali, principalmente pela bola aérea, está perdendo todas. O goleiro Marcão, quando sai, dá diversos chutes na torcida ali no finalzinho do jogo. Na última bola, ele saiu errado, meio atabalhoado, mas conseguiu socar a bola, jogou ainda ali para longe. Mas não pode. Uma equipe com o Amazonas, toda bola que for alçada da área ser um perigo de gol. Vai ter que corrigir primeiro, eu acho que a defesa. Para ter um futebol eficiente, Estevão Pablo. Começar com simples, depois tentar ali fazer algo mais elaborado e quem sabe fazer algo mais sofisticado daqui para frente. Mas algumas observações eu acho que o Rafael Lacerda tirou. Além dessa questão que eu falei da defesa, hoje o Patrick muito abaixo. O Patrick tem que ter mais liberdade para jogar. É a principal válvula de escape da equipe do Amazonas, o lateral, o Patrick. Talvez potencializar mais ali uma dobradinha, quem sabe com o Patrick e o Matheus Serafim, buscar fazer uma triangulação entre eles ali e a aproximação do Rafael Tavares, parece que vai ser o titular. Ou então o Igor Bolt passar o Matheus Serafim para o outro lado e ele tentar fazer essa triangulação com o Xavier, o Matheus Serafim e o Fabiano. Mas a equipe não pode jogar tão espaçada quanto jogou hoje. A gente viu 90 minutos aqui, mais 2 de acréscimo na primeira, mais 6 de acréscimo, são 98 minutos de jogo. A gente não viu uma triangulação da equipe do Amazonas. A gente não. Tá, jogada do gol de um escanteio curto é uma jogada trabalhada, mas tirando isso, eu não vi um trabalho coletivo da equipe do Amazonas. Hoje foi muito mais na vontade, na força de vencer, na vontade de querer vencer do que propriamente em jogadas trabalhadas, propriamente na técnica. O Rafael Lacerda, se queria voltar para o Amazonas para mostrar o trabalho, ele tem bastante espaço para isso.
Pois é, do outro lado, a equipe do Mirassol, Cassiano mostrou também que tem potencial para se tornar para brigar aí pelo acesso, mas que também tem que errar menos, né? Hoje a equipe cometeu muitos erros de passe, muitos erros técnicos. O jogo como um todo foi abaixo nesse sentido. E o Mozart ali vai ter muita coisa o que conversar com a rapaziada que ainda não conseguiu vencer fora de casa. O Mirassol, até aqui para você, é uma decepção nessa sétima rodada. Você esperava uma campanha mais sólida da equipe paulista? E até um jogo de hoje mais sólido também. Esperava um jogo mais sólido da equipe do Mirassol. Quebrou a banca também, Thiago Barros. Agora a gente tá relembrando aqui a odd lá do começo do jogo. Era uma odd de 3,50, bastante interessante para a equipe do Amazonas. Mas fora essa parte, o Mirassol não tem criatividade nenhuma, Thiago Barros, no seu meio campo. Depende muito de uma ligação direta do Luiz Otávio e lance de lampejo do Danielzinho. Chico Kim, quando entrou, não entrou bem. O próprio Quirino, quando substituiu o De La Torre, também não entrou bem. O De La Torre foi um jogador que desperdiçou oportunidades, mas é um jogador que sabe se colocar na grande área para brigar pelo erro do zagueiro, para receber um passe ali quebra-linhas. Então, o garoto De La Torre parece não ter substituto. Agora, é o que o Mozo tem que trabalhar no meio campo. Como a gente falou, a equipe mostra boas valências para serem melhoradas, mas o potencial dessa equipe não está sendo explorado. Pois é, a equipe as equipes, né, voltam no próximo final de semana a campo pela Série B, oitava rodada. A equipe do Mirassol recebe o Guarani, jogo no dia 4 de junho, que cai numa terça-feira também, ou seja, daqui a uma semana, enquanto que o Amazonas vai até Ponta Grossa na segunda-feira enfrentar a equipe do Operário às 9 da noite do dia 3 de junho. Esses aí os próximos jogos das duas equipes que agora, né, só tem Série B para se contentar. O Amazonas foi eliminado na Copa do Brasil. Então aí fica pelo menos essa questão do tempo para treinar. Pelo menos o Rafael Lacerda vai ter aí tempo para se organizar e poder trabalhar aí com os jogadores que tem no elenco. Vamos ver o que ele consegue fazer à frente novamente da onça pintada, dessa vez na segunda divisão nacional. Bom, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. O Amazonas venceu aí o Mirassol por 1-0. Amanhã nós teremos Conference League a partir das 15h15, horário de Brasília, trazendo aí o pré-jogo e as emoções na sequência de Olympiacos e Fiorentina, jogo que decide o campeão da Conference League. E no sábado, a grande final da Champions League, Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam em Wembley para decidir aí quem será o grande campeão europeu. Então fique com a gente aí, se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito, deixe o seu like no vídeo. Voltamos amanhã a partir das 15h15 para Olympiacos e Fiorentina, final da Conference League. Cássio Ângelo, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer. Até amanhã e até mais, pessoal. Valeu! Valeu.